O Walter coloca Gallery View. Já está no ar. Ok. Está a Gallery View.
Boa noite, Natália Sena. Vamos começar? Boa noite, Walter Pomar. Boa noite aí a todo mundo que acompanha o programa Antivírus, né? Hoje, dia 4 de fevereiro, quinta-feira, hoje em um horário um pouco mais tarde do que a gente faz normalmente, né? Estamos dando início a mais um programa Antivírus. O Antivírus é o nosso programa semanal de conjuntura, né, feito quase sempre aí por mim e por Walter. Hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu na eleição da Câmara e do Senado, né? Segunda-feira a gente teve o início do ano legislativo no Parlamento Brasileiro e teve eleição para a presidência e mesas na Câmara e do Senado. Então, para dar início aqui à nossa conversa de hoje, já passo a palavra para o companheiro Walter Pomar. Muito bem. Bom, boa noite de novo a todos e a todas que estão acompanhando aqui mais essa edição do Antivírus. E eu quero começar pelo que nos angustia, né? A pandemia está matando, mas a vacinação está demorando. O desemprego está crescendo, mas o auxílio emergencial acabou. A economia está indo ladeira abaixo e o Congresso Nacional, por acaso, interrompeu o seu recesso para discutir os assuntos que afligem o povo? Não. O Congresso Nacional seguiu em recesso, exceto no que diz respeito à eleição das mesas diretoras e dos presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente. E como o que é ruim sempre pode piorar, o resultado da eleição não foi bom para o povo, não foi bom para o povo brasileiro. Tanto no Senado quanto na Câmara, foram eleitos presidentes apoiados por Bolsonaro. Vale ressaltar que, no caso do Senado, a bancada petista votou no presidente que foi eleito. A bancada petista votou no Rodrigo Pacheco, do DEM. Argumento? Entre outros argumentos, o de que Pacheco seria um garantista. Aliás, o ex-líder do PT no Senado, o senador Rogério Carvalho, disse publicamente ser fake news a afirmação de que o PT teria votado na candidatura apoiada por Bolsonaro. Segundo Rogério, teria sido Bolsonaro quem votou na candidatura apoiada pelo Partido dos Trabalhadores. Digamos que a verdade possa ser expressa assim: o PT e Bolsonaro votaram no mesmo nome, Rodrigo Pacheco. Eu dou um biscoito para quem adivinhar a quem desses eleitores o senador Pacheco será mais agradecido, será mais fiel, se ao PT ou se a Bolsonaro. Já no caso da Câmara, entretanto, não há disfarce algum. Baleia Rossi teve 145 votos e Arthur Lira, do PP, teve 302 votos. Uma vitória acachapante no primeiro turno do candidato bolsonarista. Uma vitória construída com muito dinheiro, muitos cargos, mas também com política. Afinal, se a maioria do Congresso Nacional e se a maioria da Câmara dos Deputados apoiou e segue apoiando o fundamental das políticas de Bolsonaro, por qual motivo mesmo essa mesma maioria haveria de derrotar o candidato de Bolsonaro? Alguém acha que esse povo da direita se preocupa de verdade com as liberdades democráticas, com as ameaças do neofascismo? Agora, não apenas Lira ganhou, e ganhou no primeiro turno, mas é preciso registrar que a vitória de Lira também teve requintes de crueldade. Tipo, o DEM, partido do Maia, declarar neutralidade, deixando o pobre Rodrigo Maia com a brocha na mão. Outra situação com requintes de crueldade. Arthur Lira, já eleito presidente,
cancela os nomes eleitos pelo Bloco do Maia com o argumento de que a inscrição fora feita fora do prazo regimental. Aliás, cá entre nós, que coisa inacreditável, né? Deixar para inscrever no último segundo um ofício que poderia ter sido inscrito horas antes. E se tivesse sido inscrito horas antes, não haveria problema técnico algum que impedisse a inscrição. Outro requinte de crueldade presente na vitória do Arthur Lira. Vários partidos aliados do PT, aliados, entre aspas, do PT, no tal bloco do Maia, conspirando abertamente para excluir o PT da mesa. Ou ainda, o PT, através do seu líder NVR, difundiu um agradecimento público ao Arthur Lira por ele ter reaberto o processo, sendo que no processo anterior, cancelado por Lira, o PT tinha conseguido a primeira secretaria e no novo processo, readmitido gentil e democraticamente pelo Lira, o PT passou a ter a segunda secretaria. Tipo, obrigado por pisares em minha cabeça. O fato é o seguinte, se a tática adotada pela bancada petista na Câmara dos Deputados foi correta, então deu tudo errado. E se a tática adotada pela bancada do PT na Câmara dos Deputados foi errada, então deu muito errado, mas muito errado mesmo. Nós aqui no Antivírus sempre deixamos muito clara a nossa posição a respeito. Nós opinamos, desde o início dessa discussão, que era melhor ter um bloco de oposição e uma candidatura de oposição. Que no limite, era melhor o PT sair sozinho, ou em aliança com o PSOL, mas tendo uma candidatura petista à presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. Porque vamos sempre lembrar que o que ocorreu no Senado é bizarro, é inaceitável, é injustificável. E sempre dissemos também que era um erro participar do Bloco do Maia, que era um erro apoiar a Baleia Rossi. E, óbvio, nós sempre opinamos que era inaceitável apoiar ou votar em Lira em qualquer circunstância. Pois bem, nós não temos prova, mas nós temos muita convicção de que vários parlamentares da oposição, inclusive alguns parlamentares petistas, votaram no Lira. No caso do PT, quantos? Há estimativas que entre 2 a 10 poderiam ter votado no Arthur Lira. Fizeram isso secretamente, embora, cá entre nós, algumas digitais tenham aparecido depois, na eleição suplementar, em que, entre outras bizarrices, os parlamentares dos outros partidos, leia-se, os parlamentares, inclusive, da direita, escolheram quem seria o nome do PT que passaria a compor a mesa da Câmara dos Deputados. Além de tudo, vamos combinar, Baleia se demonstrou um péssimo candidato. Ou melhor, Baleia se demonstrou um Baleia Rossi. Golpista de 2016, pró-prisão de Lula, eleitor de Bozo no segundo turno de 2018 e, acima de tudo, um adepto das políticas neoliberais e sem compromisso algum com o impedimento, com o impeachment do cavernícola. Apoiar alguém assim já é algo muito ruim. Apoiar alguém assim e perder é péssimo. Apoiar alguém assim, perder e ter uma votação tão baixa é escandaloso. A votação total do Baleia Rossi, 142 votos, é pouco maior do que o tamanho da bancada da oposição. Mas, claro, a gente sabe, a bancada dita de oposição não se comportou dessa vez como toda ela de oposição. No Partido Socialista Brasileiro, no Partido Democrático Trabalhista e, como nós dissemos, no próprio PT, teve gente votando no Arthur Lira, teve gente votando no candidato apoiado por Bolsonaro. Mas se a oposição quisesse ser oposição, se a oposição tivesse lançado candidatura própria, eu digo o seguinte, é seguro que essa candidatura própria da oposição teria obtido uma votação superior a que Baleia teria deduzidos os votos da oposição. Alguém pode dizer,
Mas, nesse caso, o Baleia Rossi não teria sido candidato. E eu reconheço que esse é um argumento genial, que só confirma que Baleia é um candidato de ocasião, que deve estar maldizendo a hora em que foi atrás do apoio do PT. Pois, no final das contas, o apoio do PT foi utilizado como argumento pela tropa de choque do Bolsonaro para tirar votos do Baleia. Porque do lado de lá, a política está no comando. É sempre bom dizer isso. Do lado de lá, a política está no comando. E aí, nós chegamos no ponto. Encerrado o processo, os votos já foram dados, as contas já estão feitas. De que valeu mesmo participar do Bloco do Maia? Eu deixo aos especialistas a conta e as opiniões, mas, na minha opinião, é bem provável que, se tivesse saído sozinho, o PT teria conquistado seu espaço na mesa, sem genuflexão e sem bizarrice. Ops! Só que, mesmo nisso, mesmo na questão do espaço na mesa, nós tivemos duas belíssimas confusões. A primeira confusão já foi citada aqui. A inscrição foi acusada de ter ocorrido fora do horário previsto no regimento. Mas teve uma segunda confusão, que muita gente não entendeu até agora e que vale a pena explicar em detalhe, claro, do nosso ponto de vista. Nós estamos nos referindo ao nome que iria para a mesa, ao nome do petista que iria para a mesa da Câmara dos Deputados. Até domingo, 31 de janeiro, esse nome ainda não havia sido definido. Mas, naquele momento, domingo, 31 de janeiro, o nome da deputada Marília Arraes não estava entre as alternativas cogitadas na bancada. Na segunda-feira, dia 1 de fevereiro, o nome da deputada Marília Arraes apareceu como posto sobre a mesa. Até aí, tudo certo. O estranho, o errado, na nossa opinião, é que a deputada Marília Arraes informou que entraria no páreo em qualquer caso, mesmo que o partido e a bancada do partido não apoiasse seu nome. Traduzindo em miúdos, ela deixou claro que seria a chamada candidata avulsa. E o que faz alguém querer ser candidata avulsa? Pode ser uma divergência política. Por exemplo, ela poderia ter sido candidata à presidência da Câmara dos Deputados. Teria sido uma posição política, uma divergência de fundo. Ou a certeza de que será eleita, porque terá votos suficientes fora de seu partido. Repito, o que faz uma pessoa decidir ser candidata avulsa é ou uma divergência política ou a certeza de que será eleita, porque terá votos suficientes fora do seu partido. Frente à decisão unilateral tomada pela deputada Marília Arraes, aconteceu algo bizarro. A bancada de deputados e deputadas vinculados à tendência petista intitulada Construindo um Novo Brasil decidiu que apoiaria o nome de Marília, mesmo que até então esse nome não tivesse entre os possíveis, estivesse entre os cogitados. Para quem não sabe, aliás, é bom lembrar, a Marília Arraes, a deputada Marília Arraes, nossa companheira Marília Arraes, que foi uma excelente candidata a prefeita de Recife, ela é da Construindo um Novo Brasil, da tendência intitulada Construindo um Novo Brasil, conhecida também pela sigla CNB. Ela é da Construindo um Novo Brasil, como Humberto Costa é da Construindo um Novo Brasil. Pois bem, a bancada de deputados e deputadas vinculadas a essa tendência, Construindo um Novo Brasil, decidiu que apoiaria o nome de Marília. Motivo real: Marília seria eleita de qualquer jeito, com os votos que ela teria fora do partido. Portanto, se essa candidatura não fosse apoiada oficialmente, ela seria vitoriosa no final das contas. Motivo real, portanto, é que Marília seria eleita de qualquer jeito, com os votos que ela teria de fora do partido. Repito isso pela segunda ou terceira vez. Detalhe, há quem diga, não somos nós que estamos dizendo aqui, mas essa informação é importante. Ela apareceu oficialmente no debate. Há quem diga que uma parte desses votos que viriam de fora do partido
viriam exatamente dos deputados e deputadas de vários partidos que apoiaram a eleição do Arthur Lira. E assim foi. Marília virou a candidata do PT à mesa. E ela ganhou a primeira secretaria como candidata oficial do PT. Mas essa vitória virou pó, pois, como eu já comentei, o mesmo Arthur Lira afirmou que o bloco de Maia não fora devidamente registrado. Isso tudo que eu falei até agora aconteceu na segunda-feira, dia 1º. Na terça-feira, dia 2, rolaram intensas negociações para garantir uma nova votação que permitisse ao bloco de Maia estar na mesa. Foi nesse contexto que aconteceu aquele requinte de crueldade de vários partidos aliados do PT no bloco de Maia estarem negociando com o Arthur Lira a exclusão do PT da mesa. Negociação para cá, negociação para lá. Na quarta-feira, dia 2, aconteceu a nova votação. E nesse momento, a bancada, que até então não havia votado nada, a bancada votou quem seria a candidatura do PT à mesa da Câmara dos Deputados. Marília, na primeira vez, havia sido candidata por decisão, digamos, de uma comissão, não da bancada oficialmente. E quando a bancada, na quarta-feira, dia 2, votou, a companheira Marília Reis perdeu a votação. Quem ganhou a votação foi o companheiro João Daniel, do PT de Sergipe. Ele foi o escolhido pela maioria da bancada do PT inteiro, não por um setor do PT. E, nesse contexto, o que fez a companheira Marília Reis? Cumpriu a promessa, saiu candidata avulsa. E não só ela. O deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, fez a mesma coisa. 3 candidaturas petistas para o mesmo cargo. Uma candidatura oficial da bancada e 2 candidaturas avulsas, sendo que a Executiva Nacional do PT havia decidido que não haveria candidatura avulsa. E sendo que o bom senso diz que ter candidatura avulsa é você entregar para os outros decidir quem vai ser o seu nome na mesa. Pois bem, 3 candidaturas, Marília Reis, João Daniel e Paulo Guedes, a decisão foi ao segundo turno. E no segundo turno, Marília Reis ganhou. E ganhou como? Ela teve mais votos entre todos os parlamentares do que os votos que João Daniel teve. Ou seja, não foi o PT quem escolheu seu nome na mesa. Foi a direita quem escolheu quem seria o petista que estaria na mesa. E sabe o que é o mais bizarro? Esse fato está causando mais indignação em alguns petistas do que outro fato muito mais grave. Nós poderíamos ter tido candidatura à presidência da Câmara dos Deputados e à presidência do Senado para demarcar o campo, para fazer o debate sobre as vacinas, para fazer o debate sobre o desemprego, para fazer o debate sobre o auxílio emergencial e para fazer o debate sobre o impeachment e a recuperação dos direitos do companheiro Lula. Nós poderíamos ter tido candidatura para fazer aquilo que alguns acham um horror, marcar posição. Só que a gente escolheu apoiar um golpista, sob o argumento de que nós precisávamos disputar para ganhar esse negócio de marcar posição. E, no final das contas, o golpista que nós apoiamos teve uma votação muito pequena. Veja, é inacreditável, é bizarro que o ocorrido em relação à mesa cause mais indignação do que a questão da presidência e da participação no bloco, como ocorreu na Câmara dos Deputados, e a questão da presidência, como eu já expliquei no Senado. Há muitos petistas que estão indignados com o tema da mesa e não com a política que foi adotada. E não é apenas indignação que a gente vê em algumas pessoas. A Comissão Executiva Nacional do PT se reuniu mais vezes para debater o tema do nome petista que iria para a mesa do que se reuniu para debater que candidatura a presidente nós apoiaríamos. Esse detalhe confirma que, ao contrário do que foi dito de público, a principal questão para muita gente do nosso partido era quem seria o nosso nome na mesa. A atitude que prevaleceu na bancada prevaleceu. A atitude que prevaleceu na bancada de priorizar o cargo na mesa e não priorizar a grande política
cá entre nós, foi o que abriu margem para o voo solo da companheira Marília Reis. Ela cometeu, na nossa opinião, uma indisciplina muito grave. E talvez ela tenha contado, como alguns acusam, com o apoio ou com o estímulo de outros integrantes da bancada petista e de outros integrantes da direção do partido. Gente que no início do debate defendeu apoiar o Lira. Depois ficou em silêncio obsequioso, mas quando viu a oportunidade, malandramente deu o bote. Afinal de contas, a gente sabe, né? É a ocasião que faz o ladrão. E se a bancada tivesse colocado a política em primeiro lugar, a história teria sido muito diferente. Mas uma parte do nosso pessoal escolheu o caminho da esperteza e, como diz o ditado, a esperteza, quando é demais, acaba engolindo o esperto. E foi isso, na nossa opinião, que acabou acontecendo. E qual o impacto disso tudo para o impeachment? Porque vamos combinar, né? O que interessa para o país é vacina, emprego, auxílio emergencial, impeachment, recuperação dos direitos do companheiro Lula. Qual é o impacto disso que aconteceu para o impeachment? Na nossa opinião, na prática, nenhum. Pois se Baleia tivesse sido vencedor, ele faria como Arthur Lira fará. Não tramitará o pedido de impeachment. Assim como antes deles, Maia não tramitou. Aqueles que tinham expectativas no Baleia têm que lembrar do Maia, que mesmo com o Bolsonaro pisando no pescoço dele, como fez ao arrancar o DEM do bloco, não colocou o impeachment para tramitar. Quem argumentou que votar em Baleia ajudaria no impeachment estava embrulhando num belíssimo papel crepom o pretendido cargo na mesa. O impeachment pode sair? Pode. Pode e tem que sair. O impeachment podia sair com Baleia, poderá sair com Lira, se for atendido uma condição fundamental: pressão popular. Sem pressão popular, sem mobilização popular, não tem impeachment, nem tem direitos do Lula e também não tem vitória da esquerda em 2022. E não tem mobilização popular, não haverá mobilização popular, se o grupo, que é majoritário na esquerda brasileira, é majoritário no Diretório Nacional do PT e é majoritário na bancada do Senado e da Câmara dos Deputados, continuar se comportando como uma bela adormecida. Não vai ter mobilização popular enquanto uma parte da esquerda brasileira continuar se comportando como uma bela adormecida. Vocês lembram da história? Aurora, filha de um rei, é amaldiçoada. Ao completar 15 anos, a Aurora vai espetar o dedo no fuso de uma roca de fiar e vai cair em sono profundo por um século, junto com todo o reino. Para quebrar o feitiço, é preciso que apareça um príncipe encantado. O príncipe aparece, beija a bela adormecida, ambos se casam, o reino inteiro acorda e eles vivem felizes para sempre. Pois bem, existe um setor da esquerda brasileira e um setor do PT que se comporta como a bela adormecida da história. Sofreu o golpe, caiu em sono profundo e está esperando que o príncipe encantado, no caso, um aliado da direita, ora é o Rodrigo Maia, ora é o Baleia, ora é o Dória, estão esperando que um príncipe encantado venha, nos dê um beijo, aí a gente se casa e vai viver felizes para sempre, de volta ao mundo que existia antes do golpe. Cá entre nós, pessoal, se nós queremos de verdade derrotar Bolsonaro, a gente não pode depender do apoio da direita. Se nós conseguirmos derrotar o Bolsonaro, ademais, nós não vamos voltar para o mundo que existia antes de 2016. Esse mundo, a fantasia que se faz sobre o que era esse mundo, não existe mais. O setor que é majoritário na esquerda brasileira e também na bancada e no Diretório Nacional do PT precisa sair do torpor, precisa sair da condição de adormecido, precisa acordar, precisa parar de acreditar em fábula. Afinal de contas, para citar outra fábula que todo mundo conhece, um lobo vestido de vovozinha continua tendo a boca cheia de dentes. Tanto as eleições municipais de 2020 quanto a eleição das mesas, ocorrida agora, confirmaram que
ao menos no atual momento histórico, não vai ser por caminhos eleitorais e institucionais, muito menos através de alianças com setores da direita golpista, que a esquerda vai conseguir derrotar Bolsonaro. Ou a gente muda a correlação de forças na sociedade, ou a gente muda a correlação de forças, em particular na classe trabalhadora, ou a disputa institucional continuará sendo decidida em favor da direita. Ou a direita bolsonarista raiz, ou a direita bolsonarista eventual, ou o centrão raiz, ou o centrão gourmet. Mas, sem mudar a correlação de forças no seio do povo, quem vai continuar ganhando as disputas institucionais vai ser a direita. Ninguém gosta de derrota, mas já que a gente foi derrotado, vamos pelo menos tirar alguma lição do ocorrido. A começar, talvez, lembrando daquela máxima do Barão de Tararé: de onde menos se espera, daí é que não sai nada. Insistir em aplicar uma estratégia superada só vai produzir novas derrotas. Eu espero, sinceramente, que a direção nacional do Partido dos Trabalhadores convoque, mais cedo do que tarde, um encontro nacional que sirva para a gente debater e aprovar uma nova orientação política, uma orientação que seja adequada aos tempos de guerra que nós estamos vivendo. Agora, quem quiser continuar se comportando como Chapeuzinho Vermelho ou como Bela Adormecida, vai ficar para trás. É isso que eu teria aqui para falar. Então, Walter, gente, eu queria fazer um breve comentário aqui sobre o assunto do nosso antivírus de hoje, reforçar alguns aspectos do que Walter já falou sobre esse assunto que é, enfim, o que está mais rendendo aí essa semana e que teve um desfecho no dia de ontem, né? As eleições começaram na segunda, mas a da Câmara, particularmente, só teve um desfecho na composição da mesa no dia de ontem. Vejam, na Câmara, a gente teve 145 votos em Baleia Rossi, né? No bloco dele, tinha algo em torno de 10 partidos, metade partido de oposição, que somam algo em torno de 130 deputados. Então, assim, é um absurdo. Quando você analisa os números, né, a conclusão é que nem a direita e nem a própria oposição entregou os votos que se comprometeram ao formar o bloco, né? Veja, se tem 130 deputados de oposição, não teve 15 votos da direita. Então, eu acho que teve mais votos da oposição do que da direita, que estava no bloco, mas também teve quebra de votos, né, considerável na própria oposição. Isso precisa ficar muito nítido para a gente saber do que se trata essa oposição, né, desses partidos como o PSB, PDT, e inclusive no próprio PT, como o Walter já comentou, né? E acho que é importante a gente saber dos números, porque isso é muito concreto no sentido de que, no fim das contas, para todo mundo, o que estava em jogo eram os cargos, né? Quando se viu que o lado de lá ia vencer, alguns antes, outros depois, outros mais na véspera, foi a migração, né, que era algo previsto, mas se concretizou, foi geral, né? 302 votos é uma diferença muito grande, né? Se você considerar que tinha expectativas, a gente ouviu isso depois do resultado, tinha expectativas dentro do PT de que a eleição fosse para o segundo turno. Então, assim, é um sinal de que a ilusão era muito grande até no curso da eleição, né? Não se conseguiu fazer nem a leitura na véspera de que a coisa já estava perdida, né? No Senado, né, foi tudo em paz, porque lá é uma casa de lordes. Então, o PT votou, tudo foi resolvido na segunda, no horário comercial, ocupou lá o seu cargo na mesa diretora, e na Câmara, como o Walter já relatou aí detalhadamente, foi o caos, né? Aquela história do problema técnico. Vamos lembrar
que na tarde de segunda-feira já começou a tensão com a possibilidade do indeferimento do bloco, né? A gente, ali entre 1, 2, 3 horas da tarde, isso ficou indefinido. E aí foi a brecha que Arthur Lira precisava para fazer o que era óbvio que ia ser tentado, que é não deixar o PT com a primeira secretaria. Veja, a primeira secretaria da Câmara é a que é conhecida como Secretaria-Geral. É aqui, dentre outras atribuições, faz a fiscalização e a aprovação das despesas feitas pela Câmara. É óbvio, né, que ia ter algum tipo de operação para tirar o PT de um espaço como esse, por parte do bloco de Bolsonaro, que era o bloco de Lira, que acabou ganhando. Então, enfim, primeira coisa que eu queria lembrar é isso, entendeu? Mesmo quem direcionou todos os esforços para montar uma tática cujo principal objetivo era conseguir um bom cargo, não teve condições de operacionalizar as coisas ao ponto de não deixar nenhuma brecha, né? Então, assim, se podia ter problema técnico, tivesse inscrito 3 horas antes, né? Enfim, e aí o resto da situação, Walter já contou como é que se deu, né? A bancada do PT entrou em uma situação de crise, né, com a pressão que a deputada Marília Arraes colocou sobre a bancada, porque simplesmente ela disse que gostaria de ser candidata e que, se ela não fosse escolhida como candidata oficial do partido, ela disputaria avulso. Isso já na segunda-feira, né? Então, ela foi escolhida candidata avulso do partido nesse contexto, né? De que teve uma pressão para ser a candidata na segunda, quando os candidatos foram inscritos. A partir do momento que o bloco que o PT fazia parte foi derrubado por Arthur Lira, após ele ser empossado como presidente da Câmara, a situação mudou, né? Então, houve um zigue-zague nesse momento. A princípio, o bloco sendo dissolvido, não iria mais ter como ocupar os cargos a partir de um bloco, né? E aí, na terça-feira, foi que foi se refazendo as coisas e se buscando novos acordos, e, finalmente, né, foi definido uma nova data para a eleição, né, a partir de acordos. Enfim, então não tinha mais bloco, mas foi viabilizado um acordo que, obviamente, atingiu o objetivo do presidente eleito Arthur Lira, que era tirar o PT da primeira secretaria. Então, foi viabilizado um acordo que rebaixou o PT para a segunda secretaria da Câmara, né? A partir dessa situação, naturalmente, é óbvio que isso ia acontecer, é legítimo, né? Teve uma pressão de uma parte da bancada para rediscutir o nome, né? As circunstâncias que o nome foi decidido era uma que mudou, então, legitimamente foi pedido para que se fosse rediscutido, né? E aí foi nesse contexto que foi a voto na bancada entre 2 nomes, em 3 nomes, na verdade, né? Os 3 que foram candidatos, João Daniel foi o candidato oficial e Marília e Paulo Guedes foram candidatos avulsos, os 3 colocaram os seus nomes para serem votados na bancada, né? João Daniel teve 24 votos, Marília teve 22 e Paulo Guedes teve 1 voto, somente o dele próprio, né? E isso causou um chacoalho, né? Porque a bancada, há muito tempo, funciona da seguinte forma: existem 2 campos, um é a CNB, outro campo é as diversas correntes que não fazem parte da CNB, se alternam nos espaços, né, nos tais espaços de tarefas dentro do parlamento. Cito aqui como exemplo a liderança da bancada e a ocupação do cargo da mesa. Então, é comum que, quando um campo ocupe a liderança, o outro campo ocupe o cargo na mesa,
e assim vai, isso vale para outras questões também, né? Então, o fato é que esse modo de funcionamento, que obviamente pode ser questionado, não necessariamente é o ideal, tem problemas políticos de funcionamento, óbvio que isso não é nada perfeito, mas foi remexido por essa situação toda. E aí, com a mudança do candidato oficial do PT, né, Marília fez a opção de levar para o plenário da Câmara a divergência, né, que era o que ela já tinha informado que faria desde a segunda-feira. Porque o fato é o seguinte, gente, os candidatos de um mesmo partido, né, só disputam a vaga do partido. Então, ela, por exemplo, não tinha como ela se inscrever para disputar a terceira secretaria ou a primeira, ela tinha que disputar a vaga que cabia ao PT dentro da distribuição que leva em conta, enfim, o tamanho da bancada, tem um cálculo que define isso e também tem os acordos, né? Então, enfim, não cabe explicar tudo isso aqui, mas o fato concreto é os deputados de um mesmo partido ou é indicado oficial ou se inscreve como avulso e a disputa é para o mesmo cargo, né? Na nossa opinião, isso foi um erro, né? Levar para o plenário da Câmara, no caso, para a direita do parlamento, decidir entre a posição oficial do PT e uma candidatura avulsa. Então, o fato é que, concretamente, houve uma derrota da posição oficial do partido no plenário da Câmara, mas eu não acho que é um erro, como o Walter já disse também, eu concordo com isso, pela divergência em si, né? Não é a indisciplina em si que é o grande problema, né? Quando há razões políticas de mérito, vá lá, né? Pode ser legítimo levar até as últimas consequências e cometer algum tipo de ato de indisciplina, né? Mas não foi, na nossa opinião, o que aconteceu, né? Foi uma disputa por um cargo. E o problema de fundo é o seguinte: como não tem política no comando nessa tática, desde o início, né, a gente já diz isso antes e agora, depois dessa lambança toda, ficou comprovado, como não tem política no comando, né, quando o que está no comando é a busca por cargo, aí vira esse vale tudo, né? Abre margem para todo tipo de micropolítica, política local, individual, e tudo mais. Então, eu acho que o que a gente deve, agora pensando no para frente, né? A gente já contou aqui em detalhes o que foi que aconteceu, quais são os fatos, emitimos opinião sobre eles, mas pensando no para frente, acho que o balanço dessa situação toda que precisa ser feito, né? Precisa ser feito pela bancada e pela direção do partido, acho que a gente deve insistir que seja feito, precisa se perguntar o que é que sobrou para o PT, né? O que é que sobrou para a nossa luta pelo impeachment, o que é que sobrou para o projeto de país que a gente defende dessa tática. O que é que acumulou? Né? Essa tática acumulou o quê? No Senado, a gente vai ocupar a terceira secretaria da mesa, né? Aí eu até pesquisei aqui no site do Senado quais são as atribuições da terceira secretaria. Aí diz aqui assim: fazer a chamada dos senadores, contar os votos em verificação de votação, auxiliar o presidente na apuração das eleições, anotando os nomes dos votados e organizando as listas. Imagino que deva ter outras atribuições, né? Mas numa pesquisa rápida foram essas que eu encontrei. Então, assim, politicamente, obviamente que a gente sabe das estruturas que vêm junto com isso, mas tentando colocar a política no comando. Na Câmara, a gente ficou com a segunda secretaria, né? Como eu disse, era para ter sido a primeira, não foi possível, por conta de toda essa situação, né? A segunda secretaria que cuida principalmente dos passaportes diplomáticos e dos estágios, além de alguns prêmios que a Câmara dos Deputados tem institucionalmente oferecido aí ao longo do tempo. Então, assim, eu acho que sobrou muito pouco, né? Fazendo um balanço aqui preliminar da situação, acho que sobrou muito pouco. Eu acho que, na minha opinião, se mostrou acertada a posição que a gente vinha defendendo de que não compensava, essa tática era equivocada, né? Privou a gente de fazer disputa política, da grande política. A gente está há 2 meses batendo cabeça internamente, nesses
sendo consumido, né, nossa bancada consumida por essas negociações, por essas tentativas de acordos, de costuras, que no fim das contas, né, levou a gente a uma derrota, que não foi uma simples derrota, né, não foi uma derrota por pouco, foi uma derrota desmoralizante, da forma como aconteceu, né? A gente ainda sofre um golpe depois da derrota, e essa situação da disputa interna ser levada ao plenário ainda deixa as vísceras expostas. Então, assim, é uma situação muito de crise, né? Eu acho que tem uma crise que aprofunda, né? E, para completar, a cereja do bolo é que vender ilusões cobra seu preço, né? E agora o que a gente está vendo é a militância, as pessoas achando que agora não vai ter mais impeachment, né? E aí eu fico me perguntando, como assim agora não vai ter mais impeachment? E antes ia ter, por quê? Não porque Baleia Rossi ia ganhar, porque Baleia Rossi, apesar de ter dito que não ia fazer o impeachment, que não iria abrir o impeachment, ele, no fundo, ele iria. Então, muita gente acreditou nisso, né? E agora o desalento, o desânimo na militância é maior, né? E já vê pessoas importantes questionando, inclusive, se a gente deve manter a palavra de ordem do impeachment, né? Não é nem dizendo que talvez só por agitação, enfim. Então, é muito ruim, né, toda essa situação. Acho que o balanço é negativo, não teve a tática adotada não tem consequências só no terreno parlamentar, ela tem consequências no terreno da luta política mais geral, da luta social, o caldo que estava engrossando, por exemplo, no rumo do impeachment, essa ilusão que foi vendida na tática pró-Baleia Rossi causa danos, foi deletéria, né? Quando o que a gente precisa é justamente o contrário, né? A gente precisa de uma militância, de direções, de um partido que deixe de lado as ilusões em saídas fáceis, né? E, deixando de lado essas ilusões, atue na disputa política com muita disposição para organizar a luta contra Bolsonaro, né? Que não vai ser resolvida num acordo de gabinete aqui e ali, por esse ou aquele espaço, numa aliança com esse ou aquele inimigo, adversário, mais ou menos mal. Então, acho que, enfim, o balanço precisa ser feito, mas fazendo essa preliminar aqui, acho que causou muitos danos, né, para além da disputa parlamentar. É isso. Só queria Walter, quer comentar mais alguma coisa? Queria acrescentar uma coisa, Natália. Para nós é impossível comentar e responder as centenas de questões que estão sendo feitas no chat aqui do Facebook. A gente leu várias, mas é muita gente comentando. Mas eu queria fazer um comentário geral sobre os comentários. Repetir algo que eu disse antes. O problema principal nosso nesse processo de eleição da mesa e da Câmara dos Deputados não foi como começou, foi como terminou, foi como começou. Começou errado. Quando começa errado, termina errado. Se a gente tivesse, desde o início, organizado uma tática em torno da disputa pública, em torno dos temas de interesse do povo, vacinação, emprego, auxílio emergencial, impeachment, recuperação do direito de compor o Lula, se a gente tivesse, desde o início, organizado uma tática para que a oposição de esquerda tivesse demarcado o campo com candidatura própria, com bloco próprio, o desfecho na composição da mesa provavelmente seria o mesmo, mas mesmo que não fosse, a gente estaria comemorando uma vitória política. Agora, como começou errado, a gente está terminando com uma derrota política e, cá entre nós, com uma derrota eleitoral. Querer converter um episódio em bode expiatório, nós dissemos aqui e repetimos, nós achamos errado o que a companheira Marília Reis fez. A companheira Marília Reis, é sempre bom lembrar,
ela foi uma valente candidata à Prefeitura de Recife, mas na bancada federal ela integra a bancada da CNB. Ela não integra a bancada da esquerda do partido. E ela escolheu disputar com a CNB não em torno da questão do bloco. Salvo engano, ela foi a favor da participação do PT no bloco do Maia. Ela não enfrentou a maioria da CNB em torno da questão da candidatura própria. Salvo engano, ela defendeu o apoio ao Baleia Rossi. Só que ela resolveu enfrentar a CNB na disputa dos cargos. E o que a CNB fez? Aceitou o nome dela. E depois, quando ela perdeu a disputa na bancada por 2 votos. 2 votos da CNB, Gleisi Hoffmann e o companheiro Guimarães, e os demais votos contra a candidatura dela foram todos do campo que não é CNB. Então, é importante que as pessoas tenham claro que na disputa que ocorreu agora, ela não prejudicou o nome da CNB. Ela prejudicou o nome do campo que faz oposição à CNB. Tem muita confusão a respeito, mas eu vou repetir aqui, mais uma vez. A companheira Marília Reis foi uma valente candidata à Prefeitura de Recife. Nós estivemos com ela desde o início até o final. Mas na discussão sobre a mesa e sobre a presidência da Câmara dos Deputados, ela teve a posição errada na disputa do bloco, na disputa da presidência e na questão da composição da mesa, ela foi indicada na segunda-feira pela CNB, com o apoio da CNB. E na quarta-feira, quando ela perdeu a disputa, a maioria da CNB, a esmagadora maioria da CNB, votou nela, não contra ela. Portanto, é uma atitude, na nossa opinião, ruim, equivocada. Por que equivocada? Porque, em vez da disputa ter sido na grande política, foi na questão dos cargos. E não foi uma disputa contra a CNB, foi junto com a CNB. Mas isso é um detalhe. O grave é que isso fez com que o nome do PT na mesa tenha sido escolhido pelos outros partidos. Foram os outros partidos que votaram ou no João Daniel, ou no Paulo Guedes, ou na Marília Reis. E a maioria dos integrantes dos outros partidos votou na Marília Reis. Não fomos nós do PT que escolhemos. Eu não consigo aceitar que isso seja bom. Do mesmo jeito que eu acho lamentável pensar que um governador do PSB interfere nas disputas internas do PT, da mesma maneira eu acho lamentável que uma disputa interna do PT seja resolvida pelos deputados da direita. Um erro não justifica o outro. Não se derrota a política errada repetindo os métodos errados. Os métodos foram errados. Agora, isso tudo que eu falei até agora é o detalhe. O grave, pessoal, que é o que a gente tem que debater mesmo, não é o cargo. Não era o cargo no início e não é o cargo no final. O grave é a gente ter tido uma tática no Senado e na Câmara dos Deputados em que a gente se misturou com o golpismo. No Senado, com o golpismo bolsonarista. E na Câmara, com o golpismo que, neste momento, diz que tinha atritos com Bolsonaro, mas é responsável pelo golpe de 2016. Em resumo, eu acho que tem que fazer um debate muito explícito a esse respeito. Nós nunca tivemos numa situação tão grave. Ou o PT enfrenta esse debate na política e a gente consegue reconstruir uma linha, ou nós vamos ir de crise em crise se arrastando. Por isso, eu repito aqui o que eu falei primeiro, é necessário que o Diretório Nacional do PT convoque um encontro nacional do partido para debater a linha política que nós estamos adotando, porque a atual não funciona. Nós sofremos uma derrota em 2020, sofremos uma derrota agora na mesa, vai precisar sofrer mais uma ou mais outra para a gente se dar conta do problema? Então, é esse o comentário que eu queria fazer adicional.
Então, gente, acho que é isso, né? Acho que importante isso que Walter falou no final, a gente está com essa bandeira aí da questão do encontro, e estamos, inclusive, com a intenção de, caso o partido não convoque o encontro livre para debater política, vamos convocar com quem quiser participar. É isso, vamos encerrar, né? Obrigada aí para todo mundo que acompanhou até agora, a gente tentou dar conta aí de explicar o máximo de detalhes possível de serem falados acerca desse assunto que tomou conta aí das discussões petistas e na esquerda essa semana. Boa noite, gente. Até a próxima semana. A gente tem feito o antivírus, né? Esse ano a gente algumas vezes fez às 18, às 19, agora a gente fez às 20, então o horário fixo continua sendo 19 horas, mas a depender de questões de agenda, a gente vai flexibilizar aí para 18 ou 20, e a gente sempre vai tentar avisar todo mundo e esforço máximo para manter e fazer sempre todas as quintas. É isso, boa noite. Boa noite.